O nosso crescimento pessoal e espiritual nem sempre é uma questão de escolha, mas sempre é uma questão de decisão. Eu falo que não é uma questão de escolha porque nem sempre a gente tem escolha. Muitas vezes a vida coloca a gente numa situação que a gente olha para aquele monte de desafio e não tem escolha a não ser enfrentar, encarar e superar. Eu tenho em mente uma imagem que nos coloca diante de dois caminhos: o caminho do ego e o caminho que está além do ego. E esse caminho do ego é um caminho que, de longe, é um caminho mais satisfatório, mais prazeroso, que traz ali alívio imediato, satisfação, bem gostosinho. E o caminho que nos leva além, ele geralmente tem ali alguns desafios, sacrifícios, é mais nebuloso, mas a gente consegue sentir que existe uma compensação a médio e longo prazo, que realmente traz uma satisfação plena. A tendência é a gente ficar nesse gostosinho aqui, né? Nesse caminho mais satisfatório, que traz uma satisfação imediata. Só que existe também uma forte tendência a gente ficar escravo desse caminho, vivendo ali, né? Só por uma satisfação momentânea, sem viver o que está além, realizar os desejos da nossa alma, que é a proposta desse outro caminho. Então, tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo na vida é a questão de como a gente se posiciona diante dessas escolhas. E eu acho interessante a gente também ter em mente que a ideia da liberdade não está em fazer tudo aquilo que a gente quer. Muito pelo contrário, a liberdade está em fazer o que não se quer. Porque tudo que envolve crescimento envolve também sacrifício, renúncia e disciplina. Tudo na vida. E tendo uma compreensão disso, a gente tem a possibilidade, a opção de viver a vida com propósito. A vida com propósito, ela é muito mais plena, porque se a gente não vive com propósito, a gente está afadado a viver uma vida medíocre, rasa, superficial, visceral. Então é por isso que é importante que a gente ore e vigie, né? Orar e vigiar, porque tudo na vida envolve consequência, consequência das nossas ações. Essas questões kármicas são relacionadas ao signo de Peixes. E agora na quarta-feira nós teremos a conjunção de Sol com Saturno em Peixes. E essa conjunção, ela pede para que a gente olhe a vida para a realidade, porque está além da matéria, sabe? Tem um compromisso com esse crescimento e desenvolvimento espiritual. Porque se a gente ignora, a gente acaba ficando escravizado por essas situações mundanas, compulsão, obsessão por tudo que traz um alívio imediato, adicção, que ela não é só por droga, como eu já disse outras vezes, não é só por bebida, ela envolve comportamentos como compulsão por compra, compulsão por sexo, por pornografia, por tudo aquilo que traz uma satisfação imediata. E quando a gente entende que a vida está muito além desses hábitos, desses mau hábitos, né? A gente entra nesse processo de abstinência, eu acho que está muito coerente, inclusive com o momento de quaresma, a gente tem a oportunidade também de se curar emocionalmente dessas mazelas. É necessário que a gente compreenda que as nossas ações, elas geram consequências. E aí, tendo compreensão disso, a gente tem essa possibilidade de entender o que eu quero obter de consequência, de resultado das minhas ações no futuro. Essas são as lições kármicas, as leis universais, que cada ação tem uma reação. E isso faz com que a gente tenha mais consciência humanitária, inclusive, né? Porque não tem como a gente viver em sociedade sem saber que eu vou ter consequências daquilo que eu faço com relação ao meu semelhante. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência de que eu sou um ser humano, tenho que respeitar os limites do outro, né? Tanto os limites emocionais quanto a integridade física. E não se responsabilizar pelos nossos erros é uma forma de coerção e de manipulação, né? Por isso que a gente vê tanto relacionamento abusivo, tanto feminicídio. Mas por que você fez isso, fulano? Eu fiz isso porque eu amo ela. Imagina, gente. Olha o nível de toxicidade. De você justificar os seus erros porque você ama alguém. Você não ama a vida. É importantíssimo que a gente tenha esse discernimento. Mulheres, se um homem querer justificar que te deu um tapa, que fez alguma coisa contra você, porque ele te ama, isso está muito errado. E a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional até para que a gente consiga, sabe, ter uma postura mais
mais coerente, né? Ter coerência, ter uma consciência do que é saudável, o que é bom manter na minha vida ou não. Teremos agora, dia 14 de março, o eclipse lunar em Virgem. E apesar de eu já ter feito o vídeo da lua, do eclipse lunar, para quem não viu, corre lá dar uma olhadinha, que vai complementar muito do que eu disse aqui. Só vai obter uma compreensão, um salto consciencial aqueles que realmente estiverem comprometidos com esse crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual. Porque muitos vão ignorar o chamado da vida e vão continuar agindo da mesma forma, as mesmas consequências, ações e consequências, ações e consequências. Então, para quem realmente está alinhado, né, e está conseguindo ver uma movimentação diferente, está tendo um chamado, é o momento de se comprometer com esse chamado, com esse propósito. E ver que a vida vai muito além das nossas reações viscerais e instintivas. Que nós não somos seres animalescos, embora pareça, né, com tantas notícias horrendas que a gente vê hoje em dia. A gente é muito além das nossas questões instintivas e emocionais. Então é muito importante que a gente não aceite as mentiras, não só as mentiras que os outros nos contam, mas as mentiras que a gente fica nutrindo para, sabe, não aprender aquilo que é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. Essas condutas hipócritas muitas vezes, né? Porque é como eu digo, a espiritualidade versus a religião. Por trás de tudo isso existe um ser humano e é importante que a gente busque um autoconhecimento para saber o que está por trás das minhas atitudes, independente da minha fé. Porque nem sempre nós agiremos de forma coerente, mas o nosso compromisso com a vida é justamente agir conforme aquilo que eu prego. E como você está com relação a esse compromisso?